Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia. Amados, é um prazer, é uma alegria estar novamente com os irmãos, desta vez para expor o livro de Cantares de Salomão. Eu sou o professor Fábio Machado e estarei esses 2 dias para, junto com vocês, conhecermos melhor esse livro tão interessante, por que não dizer muitas vezes polêmico, do Antigo Testamento. Queridos, este livro pertence aos 5 Megilot, ou rolos, ou pergaminhos, que era anualmente lido pelos judeus no 8º dia da Páscoa. Esse título, que nós temos por Cantares, em algumas Bíblias já é colocado como Cântico dos Cânticos, e é a tradução literal do nome do livro no hebraico, Shir HaShirim. A repetição do nome no genitivo plural é a maneira hebraica de destacar o caráter especial do hino, ou seja, é o melhor ou o mais excelente dos hinos. Embora o primeiro versículo do capítulo 1 também possa ser traduzido o Cânticos dos Cânticos, que é sobre ou relaciona-se com Salomão, o ponto de vista tradicional tem sido o de considerar o rei Salomão como autor do hino. Considerando que o conteúdo do livro está plenamente em harmonia com os grandes dons da sabedoria que sabemos que Salomão possuía, não temos terreno suficiente para nos desviarmos dessa posição histórica. Como Salomão governou o Reino Unido por 40 anos, de 971 a 931 a.C., essa parte das Escrituras pode ter sido escrita em qualquer momento durante seu reinado. Uma vez que as cidades do norte e do sul são citadas nas descrições e viagens de Salomão, tanto o período retratado como a época em que o livro foi escrito apontam para o reino antes da sua divisão, o que só ocorreu após o término do seu reinado. Creio que a melhor forma de abordar esse livro é tomá-lo como se apresenta e interpretá-lo no sentido histórico normal, entendendo o frequente uso da imagem poética para descrever a realidade. Ao agir assim, entendemos que Salomão narra, primeiro, seus dias de namoro, segundo, os dias de seu primeiro casamento, terceiro, o amadurecimento de seu casamento real ao longo dos dias bons e maus dessa vida. Cantares fornece música espiritual para uma vida conjugal harmoniosa. O livro foi nos dado por Deus com o objetivo de demonstrar a sua intenção para o romance e o amor no casamento, a mais preciosa das relações humanas. No capítulo 1, do verso 1 ao 4, a amada expressa o seu amor pelo amado. A amada fala em primeiro lugar, expressando eloquentemente seu grande amor e anseio pelo seu amado. Beija-me. Nas Escrituras, o beijo é frequentemente mencionado como uma expressão de amor profundo, e o uso que a amada faz dos pronomes ele e seu dá a ideia da espontaneidade com a qual esta expressão de amor explode dos seus lábios. O vinho geralmente se associa ao gozo e à alegria. Melhor do que o vinho que alegra o coração é o amor do esposo pela esposa. O verso 3 vai falar de ungüentos. Os ungüentos eram itens indispensáveis no Oriente. O clima quente tornava necessários banhos frequentes, depois dos quais a pele era tratada com óleos perfumados. O teu nome, não simplesmente como um símbolo de identificação. O nome de uma pessoa costumava dizer algo específico a respeito dela. Podia até mesmo dar a ideia de todo o seu caráter. A amada está falando do caráter esplêndido de seu amado e da fama que ele tem por toda parte. Em sua admiração sem limites, a amada não pôde deixar de se lembrar da grande afeição que as outras virgens também sentem pelo seu amado.
A jovem aparece então nas tendas reais, onde o rei a introduziu, mas ela só anseia ver o seu amado. Com saudades do amado, ela fala como se ele estivesse presente. Nos versos 5 e 6, a amada fala às filhas de Jerusalém. As damas da corte, filhas de Jerusalém, que assistem o rei, olham curiosamente para a sulamita por causa da sua tez morena. Ela explica que está queimada do sol por cuidar dos vinhedos de seus irmãos. Nos versos 7 e 8, a amada fala para o seu amado distante e nós temos uma resposta. A amada fala ao amado e pergunta onde o pode encontrar. O texto dá a entender que as damas da corte mandam-na ir pastorear o seu rebanho perto das tendas dos pastores. Dos versos 9 ao 17 do capítulo 1, o amado e a amada, um ao outro. No verso 9, o amado entra em cena e fala: as éguas de Faraó te comparo, fala o rei. Os cavalos eram conhecidos pela sua força e beleza e eram geralmente lindamente adornados. A comparação sugere a beleza estonteante da amada e as características de sua notável personalidade. Ele exalta a beleza dela e promete adorná-la com argolinhas de ouro, botõezinhos de prata. No verso 12, a esposa começa a falar. O hebraico poderia também ser traduzido para: enquanto o rei dormia em seu leito, descansava em seu leito. O nardo era uma planta perfumada da Índia, da qual se extraía um óleo aromático, muito precioso e grandemente procurado. O cheiro suave do nardo é o símbolo do amor da amada. Nos versos 13 e 14, nós temos a mirra, que era uma substância perfumada, preparada com uma planta que também vinha da Índia. Era usada com diversos propósitos. As mulheres costumavam usar pequenos saquinhos contendo mirra entre os seios. A rena é uma planta com flores amarelas e brancas. Essas comparações sugerem a grande estima que a amada tinha pelo seu amado. No verso 15 ele responde: eis que és formosa, ó querida minha. O amado retoma a palavra elogiando novamente a notável beleza de sua amada. Aparentemente, é a resplandecente beleza dos olhos da amada e não a sua pureza e inocência que faz o amado pensar nas pombas, pois nessa passagem é a beleza física da amada que está sendo enfatizada. Nos versos 16 e 17, a amada responde, chamando-o de belo, como ele fez a ela. Então, imediatamente, ela se volta para uma descrição do cenário imaginário que serve de pano de fundo para o grande amor recíproco entre o casal. No capítulo 2, dos versos 1 a 7, continua o diálogo entre a amada e o amado. Ele lhe expressa todo o seu amor. A sulamita anseia que seu querido fique perto dela e quer ter o simples prazer de viver unida com ele nos campos e nos bosques. A sulamita é uma moça modesta. A melhor tradução seria: sou apenas um açafrão da planície costeira, diz ela. Seu amado pastor a julga incomparável. Como o lírio entre as plantas espinhosas, assim é minha companheira entre as donzelas. Assim como o lírio se sobressai entre os espinhos, assim ela se sobressaía entre as outras donzelas. No verso 3, a amada sente saudades de seu amado. O verso 3 vai usar a expressão qual a macieira. A amada responde da mesma maneira. Assim como a macieira que produz frutos deliciosos se sobressai entre as outras árvores do bosque, assim seu amado se sobressai entre os outros jovens. No verso 4, o rei a levou,
uma simples camponesa, para o salão dos banquetes, mas ela não precisa temer, nem se acanhar na presença das jovens senhoras de Jerusalém, pois com seu amor ele a protege e a põe à vontade. No verso 5, tomada do amor e da admiração pelo seu amado, a amada pede bolos de passas e maçãs para fortalecê-la fisicamente. No verso 6, a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça. Esse verso pode ser traduzido expressando um desejo ou declarando um fato, ou talvez indique como os dois estão juntos no salão de banquetes. No verso 7, conjuro-vos, não se pretende nenhum juramento verdadeiro, pois a jovem faz a adjuração em nome de animais. Por que esses animais foram escolhidos, não o sabemos. Talvez porque se achasse que melhor simbolizavam o caráter do verdadeiro amor. Colocando o seu pedido na forma de um juramento, ela enfatiza seu urgente pedido de não despertar o amor prematuramente, pois o amor é muito delicado e fácil de se ferir. No seu devido tempo, despertará por si mesmo. No capítulo 2, os versos 8 a 17, nós temos um hino de amor da amada para o amado. Verso 8 vai falar da voz do meu amado. De maneira muito especial, a amada fala da vinda do seu amado. Seu propósito é expressar o profundo amor da esposa pelo esposo. As figuras foram extraídas da natureza. As gazelas e os gamos escalam montanhas e saltam pelas colinas com leveza e graça. No verso 9, detrás da nossa parede deve ser uma referência à parede da casa na qual a sulamita morava. Diante desta parede, o amado, como gazela ou gamo tímido que desconfia dos homens, espia pela janela através das cortinas. Ele não se aproxima de sua amada rudemente, nem mesmo com atrevimento, mas como alguém que a respeita profundamente. Nos versos 10 e 11, parou o inverno, cessou a chuva. Ele a chama para acompanhá-lo. Aqui o simbolismo da gazela e do gamo foi deixado de lado, introduzindo-se a figura das estações. Elas dão a entender que a esposa e o esposo alcançaram o devido estado de maturidade para desfrutarem do seu amor mútuo. Os versos 12 e 14, a figura da chegada da primavera desta vez é mais detalhada com a enumeração das mudanças que acontecem na natureza durante esta estação. A urgência da chamada do esposo para a esposa a que se aproxime está evidente na repetição das palavras do verso 10. Levanta-te, querida minha, e vem. Ela o chamou de gazela e jovem gamo. Agora ele a chama de pomba minha, uma expressão de carinho. A amada aqui reproduz as palavras do seu amado. No verso 15, estas são as próprias palavras da amada. As raposas, tal como os aborrecimentos e preocupações que podem interferir e prejudicar o amor, seu amor está desabrochando em sua plenitude e nada deve ter permissão de perturbá-lo. Versículos 16 e 17, o meu amado é meu e eu sou dele. A amada está confiante de que ela e o seu amado pertencem um ao outro. Ela o descreve aqui como um pastor que durante o dia alimenta o seu rebanho e por isso fica longe dela. Entre os lírios, sugere que o esposo desempenha suas obrigações diárias num ambiente que está de acordo com o seu caráter e dignidade. Antes que refresque o dia, literalmente até que o dia respire, isto é, até que chegue a brisa da tarde. A referência é o fim do dia, quando o calor, geralmente escaldante, é substituído por um frescor revigorante. A tarde também é o período quando as sombras, que só existem durante o dia, desaparecem. O verso 17 é a resposta final nesta sessão, da amada ao seu amado. Através de toda esta sessão, ambos expressaram o desejo anelante que sentem um pelo outro. No capítulo 3, dos versos 1 ao 5, nós temos o sonho da amada sobre o seu amado.
O verso 1 vai dizer: de noite busquei. Essa parte começa com esse verso que registra um sonho da amada. O verdadeiro amor não desaparece durante o sono, mas manifesta-se em sonhos sobre a pessoa amada. No sonho aqui descrito, uma consequência da constante preocupação da amada com o seu amado durante as horas do dia. Ela o busca por toda parte, mas não pode encontrá-lo. O verso 2 vai expressar: pelas ruas buscarei. A amada sonha que se levanta e vai pela cidade à busca do seu amado. Os versos 3 apresentam um detalhe: os guardas que rondavam. O verso 4 vai falar: encontrei. A cena muda novamente. Não se registrou nenhuma resposta dos guardas. Em um sonho, isto não se torna necessário. O sonho da jovem e a saudade que sente do seu amado culminam no seu encontro com ele, quando o traz para casa e para o quarto de sua própria mãe. Esse quarto, que fala da intimidade, devia ser algo quase sagrado para a jovem. Levá-lo até lá dá uma ideia de ternura e afeição que sente por ele. No verso 5, que não acordeis nem o desperteis até que este o queira. O amor pode ser uma força poderosa na vida dos homens e mulheres. Não recebendo resposta ou não sendo satisfeito por causa da dor indizível e grande sofrimento ao coração humano, o amor retribuído proporciona alegria inefável. A sulamita, em seu sonho, experimenta ambos em certo grau, o amor insatisfeito e o amor retribuído. Portanto, nesse refrão, não é um anticlímax da reunião dos dois amantes no sonho. Antes indica o reconhecimento do fato que, sendo esses efeitos que o amor pode proporcionar, deve ser tratado com o máximo de cuidado e não deve ser despertado antes do momento apropriado. Dos versos 6 a 11 do capítulo 3, nós vamos ter uma visão do cortejo nupcial. Verso 6, que é isso? Essa parte começa aqui, fala do cortejo nupcial. A palavra deserto, ou seja, um lugar despovoado, talvez aqui não signifique mais que um campo aberto que se distingue das vilas e das cidades habitadas. As colunas de fumaça indicam que durante o cortejo muito incenso foi queimado, indicando a rota desse cortejo. De mirra e de incenso e de toda sorte de pós aromáticos disponíveis acrescentavam dignidade e importância a que se via subir do deserto. Verso 7 vai falar da liteira. A chegada do cortejo nupcial foi apresentada em forma de pergunta, e esse versículo dá a resposta. De acordo com a dignidade real, sua liteira está rodeada de fortes soldados escolhidos dentre os melhores homens de Israel. Verso 8 vai falar destros na guerra. São todos esses soldados experimentados, capazes de proteger o rei e sua amada de qualquer perigo a que possam estar expostos, inclusive os noturnos. Os versos 9 e 10, a expressão um palanquim, ou uma cama, ou um trono, uma descrição mais detalhada da liteira que Salomão mandou fazer para si. O conjunto dá uma ideia de esplendor e dignidade real magnificente, tudo interiormente ornado. Possivelmente feito seu interior de ofertas de amor. As filhas de Jerusalém, ao que parece, forneceram um material para o interior do palanquim real, em prova do seu amor pelo rei. Os versos 11, contemplai ao rei Salomão com a coroa. Essa passagem fala de um casamento e da grande alegria que tal acontecimento proporciona ao casal de noivos, uma alegria que é testemunhada e partilhada por outros. No capítulo 4, dos versos 1 ao 15, o amado louva a beleza de sua amada. O capítulo 4 é um hino de louvor à beleza apurada da amada, com figuras de linguagem melhor entendidas e apreciadas pela mente oriental.
No verso 1, ele repete quanto aos olhos como das pombas. Nós já vimos que faz referência à beleza exuberante dos olhos da Sulamita. Monte de Gileade é uma cadeia de montanhas a leste do Rio Jordão, muito adequado para a criação de animais. Cabras, que geralmente são da cor escura, descendo as encostas das montanhas, sugerem as ondas escuras do cabelo da amada. No verso 2, por causa do costume de se lavar as ovelhas antes da tosquia, alguns comentaristas preferem traduzir este versículo assim: seus dentes são como um rebanho de ovelhas prontas para a tosquia. Parece melhor, contudo, traduzir: seus dentes são como um rebanho de ovelhas tosquiadas que acabaram de ser lavadas, porque a comparação tem a intenção de destacar a brancura dos dentes. Nenhum dos dentes da esposa está faltando, conforme indica a próxima comparação. O verso 3 vai falar de escarlate. É um corante brilhante e vistoso, extraído de um inseto chamado quirmes pelos árabes. As faces da amada são comparadas a uma romã partida, porque o interior dessa fruta está cheio de numerosas sementes da cor dos rubis. O verso 4, como é a torre de Davi, esta torre, embora não seja mais conhecida por nós, era o que parece bem conhecida naquele tempo. A tradução, construída com terraços, é a que parece mais plausível. O arsenal ou os terraços, sobre os quais 1000 escudos pendem, talvez surgiram joias usadas pela amada, as quais acentuam a beleza do seu pescoço. O verso 5, como duas crias, os seios da amada são de aspecto juvenil, como as crias de uma gazela. Alimentados entre os lírios, dá a ideia do corpo bem formado da amada, do qual os seios se destacam. O verso 6, irei ao monte, esse versículo no qual o amado afasta-se da descrição da beleza da amada, é difícil de explicar. Alguns comentaristas acham que o monte de mirra e o outeiro do incenso são símbolos dos atrativos físicos da jovem. Uma interpretação melhor parece a que diz que a intenção de Salomão aqui é de colher aqueles preciosos aromas para com eles, ao entardecer, e ter com sua amada. O verso 7 não há defeito. Isto resume a beleza e o poder de atração da jovem. No verso 8, o verso expressa o grande anseio do rei por sua amada. As palavras do Líbano talvez indiquem que, devido ao grande desejo que sente por ela, pareça-lhe muito distante e inacessível a sua presença. Amana é um dos córregos que correm para o leste, vindos do alto das montanhas do Líbano. Hermon, chamado Senir pelos amorreus, é o mais alto pico do Líbano. No verso 9, para o rei, a beleza da amada é irresistível. A expressão minha irmã revela quão inefavelmente querida ela é para ele. No verso 10, o amor é melhor do que o vinho e o seu cheiro é incomparável. No verso 11, a fragrância do Líbano, vindo dos cedros e outras plantas que crescem ali em abundância, eram muito agradáveis. No verso 12, jardim fechado. Considerando que a noiva pertence a Salomão, ela se assemelha a um jardim trancado e inacessível a todos, exceto ao noivo quando chegar a hora da consumação do casamento. Também os poços e fontes eram às vezes selados para preservar a água, coisa mais do que preciosa no Oriente, evitando que outros a tomassem. O verso 13 e 14, um pomar com frutos excelentes. A figura do jardim continua. Para o rei, a Sulamita, que ele considera propriedade sua, é como um jardim que proporciona ao seu dono os melhores frutos. Verso 15, fonte dos jardins. Para o rei, sua amada é como fontes e rios que proporcionam abundância de água fresca e pura. No verso 16, nós temos a resposta da amada.
A amada convoca os ventos do norte e do sul a que soprem sobre ela, para que a maravilhosa fragrância que o seu esposo lhe atribui possa exalar dela como de um parque cheio de frutos excelentes. Uma vez que ela mesma é este jardim ou pomar, ela chama seu amado a que venha desfrutar dos frutos a que tem direito. O jardim que antes estava fechado, agora estava aberto. E assim, amados, concluímos a exposição do dia de hoje. A exposição ficou um pouco longa para nós podermos esclarecer ao máximo esse texto aí. Mas eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos uma reflexão sobre as percepções de todos os 4 capítulos expostos hoje. E eu gostaria de falar no âmbito do nosso relacionamento conjugal para os casados, no âmbito do relacionamento de noivado para os noivos e para os que não estão ainda maduros para o relacionamento, de observações que os textos nos mostram. Quais são as características observadas e louvadas que atraíram cada um deles e o fundamento de seu amor? A Sunamita foi atraída pelo amor, beleza, perfume e estilo de vida de Salomão, e fala disso logo no capítulo 1. Depois, mais tarde, no capítulo 4, Salomão faz observações sobre estas mesmas características nela. Mas o que fica evidente em todo o poema é como esse relacionamento acontece, permeado de elogios e palavras doces. Agora eu pergunto para os que já são casados: sua vida conjugal é parecida com os tempos de namoro? Como você tem tratado seu cônjuge? Vocês ainda namoram? Qual é a percepção que seus filhos têm do relacionamento de vocês? Suas palavras têm alimentado seu amor? Para os que me ouvem que estão namorando ou já são noivos, estejam apercebidos sobre as características que eu citei e sobre o comportamento de seu pretendente. E seja sincero consigo mesmo sobre o que deseja e espera daquela pessoa com quem pretende casar. Não se engane com expectativas que você sabe que não serão alcançadas, e aos quais que ainda não estão maduros. Desenvolvam sua percepção e sejam sábios para escolher a pessoa com quem pretendem um futuro relacionamento. O fato é que Deus nos deixou um alto padrão nas Escrituras e quer que nós possamos usufruir do máximo de bênçãos no nosso relacionamento conjugal, nos ensinando como devemos ser e agir, nos ajudando a aperfeiçoar-nos e sermos cônjuges melhores. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.